dia, boa tarde, boa noite, professora Betânia. Hoje nosso grupo, que é composto por Aira Santana, Ana Beatriz Alves, Felipe Pimentel, Mariana Abreu e Nicolas Nunes, vamos apresentar o nosso seminário referente à última atividade avaliativa da terceira unidade de Geografia. Neste seminário, vamos abordar sobre os domínios morfológicos das araucárias e pradarias. Partindo agora para os objetivos de nossa apresentação, temos como objetivo geral aprofundar os conhecimentos sobre os domínios morfológicos das araucárias e pradarias. Partindo para os objetivos específicos, iremos comparar a biodiversidade das araucárias e pradarias, compreender como as mudanças climáticas afetam esses domínios, entender sobre as culturas e tradições e o papel econômico desses locais, além de compreender sobre as maneiras de conservação e preservação desses domínios. De início, então, vamos falar sobre o domínio morfológico das araucárias, que é um ecossistema do bioma da Mata Atlântica, característico da região sul, equivalente a 95% de ocupação nessa região, e de algumas áreas da região sudeste do Brasil, equivalente aos 5% restantes. Sendo um dos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, é um dos únicos que está localizado na zona temperada do sul. O clima deste domínio se trata de um clima temperado de tipo subtropical, registrando temperaturas mais amenas e a distribuição igualitária das chuvas ao longo de todo o ano. Porém, pelo Brasil ser considerado um país majoritariamente tropical, portanto, mais quente, climas temperados como o dos araucárias geralmente acabam sendo considerados mais frios, porém, em outras partes do mundo, ele é um clima tido como ameno. Neste domínio, o relevo típico é o de planaltos, que apresenta um tipo de solo especial de alta fertilidade, chamado de terra roxa, que é especialmente cobiçado pela agricultura, por já estar naturalmente pronto para uma melhor produção. A vegetação das araucárias é a chamada mata de araucárias, devido à presença das árvores de araucária, que são árvores ombrófilas, ou seja, que estão adequadas aos climas mais chuvosos, por estarem em uma região com um clima muito frio e úmido, por conta das chuvas fortes e úmidas que acontecem em boa parte do ano, havendo nos meses mais frios a presença também de geadas, em algumas cidades chega até a nevar. A araucária é uma espécie de pinheiro, sendo a única do país. Por isso, dá-se o nome de pinheiro brasileiro, ou também pinheiro do Paraná, e que pode chegar a viver até 700 anos. É uma árvore de tronco cilíndrico e reto, que pode chegar a alcançar até 50 metros de altura e 2 metros de diâmetro, apresentando uma copa com formato semelhante ao de uma taça e contando também com ramificações. As folhas das araucárias são do tipo agulha, apresentando coloração verde escura e que não caem durante o inverno. Além disso, essas espécies, por serem um pinheiro, possuem como seus frutos as pinhas, de onde se retira a semente, o pinhão, que é uma rica reserva energética, constituída principalmente por amido, proteínas e lipídios, e que é muito usada na alimentação. Uma outra curiosidade é que essa árvore nativa foi alvo de exploração indiscriminada por muitos e muitos anos, por seu uso estar associado ao artesanato e à medicina, e estando hoje ameaçada de extinção. Por fim, a fauna das araucárias é rica, apresentando muitas espécies, como por exemplo a gralha azul, que é a ave responsável por realizar a dispersão das sementes da araucária por todo o espaço, juntamente com papagaios, tucanos e pica-paus. Além disso, apresenta uma grande diversidade de sapos e cobras, além de insetos polinizadores e decompositores, como as abelhas sem ferrão. E apresenta também mamíferos, como a jaguatirica e o ouriço cacheiro. Agora que já falamos sobre o domínio morfológico das araucárias, vamos falar sobre o domínio das pradarias, em que, assim como das araucárias, também está localizado no extremo sul do país, sendo um dos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, estando situado na zona temperada do sul. Seu clima varia de temperado a tropical, podendo ser temperado úmido como um clima subtropical, mas podendo também ser encontrado em clima temperado continental e até semiárido, sendo caracterizado pelas temperaturas mais amenas, além da dualidade sazonal da ocorrência de chuvas, em que basicamente vai ocorrer uma variação média entre as temperaturas mínima e máxima de cada mês ao longo de um ano, gerando assim uma considerável amplitude térmica ao longo dos dias.
Essa questão da umidade está inclusive diretamente atrelada ao conceito de pradaria, uma vez que essa vegetação ocorre em regiões mais úmidas, onde a influência das precipitações é bastante significativa. O relevo das pradarias é caracterizado como sendo de regiões de baixa altitude, sendo assim planícies. Sua vegetação se caracteriza pelos prados, que nada mais são do que campos de plantas herbáceas, ervas e gramíneas, com uma vegetação rasteira, muito utilizada para a pastagem de animais e sem a presença de árvores ou vegetações de médio e grande porte, sendo uma vegetação bastante homogênea e formando uma cobertura vegetal ampla com a pouca diferença espacial. Nas zonas de pradarias não se encontram árvores. E apesar de ter uma vegetação com aparência mais simples e menos exuberante do que florestas e savanas, se trata de uma região de rica e importante diversidade. Sua fauna é ricamente composta por mamíferos herbívoros, como os búfalos, cervídeos e roedores, além de predadores, como os lobos, coiotes e raposas. Conta com aves terrestres, como as codornas e perdizes, e aves de rapina, como os falcões. Apresenta também répteis, como cobras e lagartos, além de anfíbios, como os sapos. Tal domínio, especialmente no Brasil, é conhecido como pampas ou campanhas gaúchas. O uso do nome gaúcho está associado ao fato das pradarias estarem restritas ao estado do Rio Grande do Sul, cobrindo hoje apenas cerca de 2% de todo o território nacional, sendo uma consequência da devastação enfrentada desde os tempos da colonização da América do Sul pelo seu uso na pecuária. Por fim, o domínio morfológico das pradarias não se encontra restrito ao Brasil, mas se estende também para países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai. Agora eu vou falar um pouco sobre os impactos das mudanças climáticas nos biomas do Pampa e da Mata de Araucária. De acordo com o Silva de 2016, mudanças climáticas significa qualquer modificação no estado do clima que se afaste da média de variabilidade das propriedades já previstas, devido à década de recorrência de características temporais. Dessa forma, mudanças pluviométricas, concentração de gases na atmosfera, variações na temperatura, mudanças que não estejam dentro do padrão estabelecidos a uma certa região, são consideradas mudanças climáticas. Os impactos dessas adversidades climáticas estão sendo diretamente ligados ao aumento do efeito estufa, o que, por sua vez, resulta em mudanças que vão gradativamente alterando o comportamento e a composição de alguns biomas, como a aridez, declínio da produção vegetal, fertilidade do solo, interações bióticas e redução da cobertura vegetal. Dito isso, as três principais variáveis que ajudam a promover essas mudanças climáticas são a temperatura, a concentração de CO2 na atmosfera e os níveis pluviométricos. A mudança de temperatura, seja o aumento ou diminuição da mesma, provoca mudanças fisiológicas nos animais, como atividade enzimática, determinação sexual, desnaturação proteica, maturação das gônadas, desenvolvimento de ovos e larvas, sobrevivência e entre outros diversos fatores em que a temperatura influencia diretamente na vida dos organismos. Para além da fauna, a temperatura impacta diretamente a flora também, uma vez que o aumento da temperatura leva a uma aceleração do metabolismo, impactando no desenvolvimento do volume, peso e estrutura das plantas. Falando um pouco mais agora sobre a variável da concentração de CO2 na atmosfera, o aumento da concentração de dióxido de carbono contribui com o melhor desempenho fotossintético da flora, resultando em um aumento da produção de açúcares das plantas. Entretanto, esse efeito é limitado devido aos outros nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta, como os nutrientes conhecidos como NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Agora falando sobre os níveis pluviométricos, com as mudanças climáticas, o regime das chuvas pode sofrer grandes alterações, como, por exemplo, a formação de temporadas de secas, que favorecem, juntamente à ação do homem, a ocorrência de incêndios ambientais. Diante dessas três variáveis, entende-se que os principais impactos das mudanças climáticas são a extinção de espécies endêmicas, mudança na distribuição das espécies, interferência na reprodução e morfologia das espécies e a perda de biodiversidade. Dado um panorama sobre as mudanças climáticas, pontua-se os principais problemas relacionados ao bioma do Pampa e ao bioma das Araucárias. As mudanças climáticas impactam diretamente no ciclo ecológico e na paisagem dos biomas brasileiros, como o bioma dos Campos Gaúchos, o qual passa atualmente por um processo de arenização.
O processo de arenização consiste num processo de acúmulo de bancos de areia em solos, o qual é intensificado pela ação antrópica de retirada da cobertura vegetal original, deixando os solos expostos a sofrer erosão pluvial e acúmulo de sedimentos, como pode se ver na imagem apresentada no slide. Já no bioma das araucárias, com espécies vegetais dependentes de temperaturas mais frias e com alta umidade, o ecossistema está na berlinda diante dos impactos das mudanças climáticas e do aquecimento do planeta. De acordo com pesquisa de cientistas brasileiros, o Brasil deve perder cerca de 50% do território que possui condições propícias para o desenvolvimento da mata das araucárias até o ano de 2070, podendo levar ao desaparecimento desse bioma no território brasileiro. Diante desse cenário, é imprescindível pontuar a Agenda 2030 da ONU, a qual, na Conferência de 2021, os países membros da Organização das Nações Unidas se comprometeram a efetivar projetos que visam o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para contribuir com a resolução de problemas da humanidade até o ano de 2030. Entre os 17 Objetivos Sustentáveis, um deles é o combate às mudanças climáticas e o outro é a proteção aos ecossistemas e à biodiversidade. Nesse sentido, o Brasil possui diversos projetos para amenizar e tentar cumprir os objetivos estabelecidos pela Agenda da ONU, como, por exemplo, a criação de unidades de conservação, as quais são unidades delimitadas de biomas que são protegidas por lei para que ocorra a conservação daquele ecossistema. Entretanto, infelizmente, esses projetos não são completamente eficazes, visto que ainda é uma pequena porcentagem dos biomas que estão protegidos, e ocorre também um deslocamento horizontal das espécies da flora e da fauna em resposta às mudanças climáticas. A partir disso, no que se trata da cultura e tradição presente nas araucárias, a tradição cultural é principalmente observada a partir de saberes de povos originários. Isso porque os caigangues, terceira maior população indígena no Brasil, conecta o homem, a araucária e o pinhão nestas terras há cerca de mais de 4.000 anos. E a araucária ocupa um espaço nobre nessa cultura desses povos indígenas, uma vez que usada na alimentação, na educação formal, como matéria-prima para a produção de artesanato e como recurso para a manutenção da espiritualidade. A semente colhida da araucária, do pinhão, por exemplo, é consumida de várias formas: tostado, cozido, socado no pilão e transformado em uma farofa chamada pisé. Como vocês estão vendo na figura 1 e na figura 2, o descanso e as refeições acontecem debaixo da araucária, e nela os momentos e os saberes tradicionais são transmitidos oralmente, tal como os ensinamentos que promovem a manutenção da cultura caingangue. A araucária também compõe alguns mitos cosmogônicos dessa população indígena e traz ensinamentos para as famílias, uma espiritualidade. Como o próprio professor Ricardo cite, a araucária é uma porta de acesso, uma janela para o mundo dos povos originários, com seus saberes, seus conhecimentos e seu modo de ser e de existir. Estudos arqueológicos vão mostrar uma relação direta das populações indígenas com a distribuição de mata de araucária. Isso porque, como vocês podem observar na figura 3, há uma comparação de como seria a floresta de araucária sem e com a intervenção dos povos originários. Ou seja, relacionando com conceitos da biologia, essas populações indígenas atuam como dispersores de sementes. Esses dispersores, como aves, e nesse caso as populações humanas, permitem a manutenção de espécies vegetais. Assim, os caigangues não existem apenas como população humana, mas também como uma retomada cultural e forma de resistência nesse ambiente da araucária. Já os pampas exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. A música tradicional gaúcha, as danças típicas vão refletir a alma e a cultura desses povos que vivem naquela região. E nesse sentido, o ambiente natural do Pampa criou o gaúcho, moldou o seu meio, tendo o gado e o cavalo como também principais figuras daquele cenário. Os traços culturais do gaúcho vão se manifestar principalmente na indumentária típica, no cancioneiro regional, em seus costumes, nos tradicionais desfiles dos pampas gaúchos, como vocês podem ver na figura 4,
na culinária, na arquitetura, fazendo do Pampa uma verdadeira paisagem cultural. A respeito dos aspectos econômicos que permeiam a mata das araucárias, deve-se reconhecer a araucária angustifolia como a principal espécie neste domínio geomorfológico. É uma espécie que se enquadra na classificação do que a biologia chama de gimnosperma. Isto é, uma planta com tecidos verdadeiros, com estruturas reprodutivas evidentes, chamadas estróbilos e produtoras de sementes, não apresentando ainda flores e frutos. Sabendo disso, pode-se explorar a importância do pinhão, a semente de tais árvores, que é uma fonte de alimento altamente nutritiva, possuindo amido, proteínas e gorduras. É um alimento que não é usado somente em populações humanas, mas também na alimentação de porcos, o que permite afirmar que o pinhão apresenta um valor humano, haja vista que, sendo um alimento característico de populações, carrega em si um significado afetivo, inclusive, e um valor econômico, visto que é empregado na pecuária. Além disso, pontua-se que a madeira do pinheiro do Paraná representa uma versatilidade de aplicações, como forros, assoalhos, estruturas de embarcações e móveis domésticos. A resina presente no tronco sofre extrações e destilações e consegue-se obter alcatrão e óleos essenciais variados, como terebintina e breu. É ainda a principal árvore empregada como matéria-prima de obtenção da celulose para a fabricação de papel. As pradarias desempenham um papel econômico fundamental em diversas regiões do mundo, especialmente em áreas onde a agricultura e a pecuária são atividades predominantes. Esses ecossistemas, caracterizados por vastas extensões de gramíneas e vegetação herbácea, são essenciais para a produção de alimentos e a manutenção de cadeias produtivas que sustentam economias locais e globais. Um dos principais contributos econômicos das pradarias está na produção de gado. Elas servem como pastagens naturais para a criação de bovinos, ovinos e outros animais, fornecendo alimentos de qualidade e reduzindo os custos com a suplementação alimentar. Isso não só viabiliza a produção de carne, leite e lã, mas também gera empregos diretos e indiretos em setores como transporte, processamento e comercialização desses produtos. Além disso, as pradarias são muito importantes para a agricultura, pois muitos dos solos dessas regiões são férteis e adequados para o cultivo de grãos, como trigo, milho e soja. A conversão de áreas de pradaria em terras agrícolas impulsiona a produção de commodities, contribuindo para a segurança alimentar e para as exportações, que são vitais para a balança comercial positiva de muitos países. A preservação desses domínios morfoclimáticos é um objetivo que requer a colaboração entre governantes, comunidades locais, setores produtivos e a sociedade civil. É imprescindível promover a conscientização sobre a importância desses ecossistemas e implementar estratégias que visem as suas conservações, garantindo a manutenção da biodiversidade e dos serviços que eles fornecem. Para enfrentar esses desafios, existem diversas iniciativas e unidades de conservação que se destacam na proteção dessas paisagens. As unidades de conservação são as áreas designadas para preservar a biodiversidade, proteger o ecossistema e garantir a sustentabilidade daqueles recursos. Entretanto, atualmente, muitas dessas unidades enfrentam desafios que comprometem a eficácia da sua proteção diante desses domínios morfoclimáticos. Fatores como desmatamento, urbanização descontrolada, exploração econômica, vão resultar na fragmentação e degradação desses habitats. Além disso, a falta de fiscalização adequada, insuficiência de recursos de gestão e o monitoramento agravam a situação, dificultando a conservação eficaz das áreas e sua biodiversidade. Um exemplo importante dessas áreas é a Reserva Biológica da Araucária. Essa reserva está localizada no estado do Paraná e é um dos maiores remanescentes da Mata das Araucárias, uma vez que ela protege espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará. Além disso, as áreas de reserva de proteção, como o Parque Nacional de São Joaquim e a área da proteção permanente do Lago da Serra Geral, são vitais para a preservação de florestas araucárias e oferecem abrigo para diversas espécies, mantendo a integridade dos ecossistemas. Outro projeto significativo é o projeto da Araucárias. Esse projeto visa promover a conservação e o sustentável desse domínio morfoclimático. Ele se destina à recuperação de áreas degradadas e ao incentivo do manejo sustentável da floresta e ao fortalecimento das comunidades locais, além de ser uma ação estratégica para a minimização dos efeitos das mudanças climáticas, por meio da fixação do carbono e emissões evitadas de quaisquer gases.
Por outro lado, temos as pradarias, conhecidas por sua vastidão e beleza, mas também enfrentam ameaças significativas, como a pressão da agricultura intensiva e a fragmentação do habitat. Para proteger esses ecossistemas, algumas iniciativas, como o Corredor Ecológico das Pradarias, têm sido implementadas, buscando restaurar e conectar áreas degradadas. Esses corredores ecológicos são porções do ecossistemas que promovem uma ligação entre áreas fragmentadas e são de grande importância para garantir o deslocamento de animais e a dispersão de sementes entre essas áreas. Eles são fundamentais para diminuir o impacto da ação humana em diversas regiões. E por último, o Parque Nacional de Aparados da Serra, que é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza e está localizada na Serra Geral, uma divisa natural entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esse parque nacional é gerido atualmente pelo ICMBio e possui diversas parcerias que promovem a visitação nesse local. Portanto, conclui-se que as araucárias e as pradarias possuem uma relevante importância ecológica, ambiental, econômica e cultural. Nesse sentido, esse trabalho aprofundou os conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos, evidenciando as principais problemáticas que ameaçam a manutenção desses domínios. Assim, evidenciou-se a necessidade de políticas de preservação ambiental desses domínios, corroborando a permanência da cultura e tradição das populações que residem nesses espaços.